Olá, pessoal, tudo bom? Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer ao Padre José Erinaldo. Também tivemos uma modificaçãozinha quanto ao local, né, dessa nossa conferência, ia ser pelo Instagram, tivemos algum probleminha técnico, na realidade está sendo uma coisa muito frequente termos esses problemas técnicos. Como falei em outras lives, tanto eu como os outros colegas que já fizeram, esse conjunto de lives sobre o aborto, né? É sobre exatamente o ocorrido no domingo passado, em que uma criança foi assassinada ainda no ventre da mãe, e como nós não poderíamos deixar esse fato nefasto, não ter uma abordagem multidisciplinar. Já falamos sobre o aspecto bioético, falamos anteontem sobre o aspecto psicológico com o Túlio, falamos ontem sobre o aspecto médico, e hoje nós vamos falar sobre os aspectos sociais. Novamente, renovamos o nosso posicionamento favorável e de apoio, total apoio a Dom Fernando, que tem sido, de maneira injusta, de maneira covarde, na realidade, agredido, tem sido caluniado, né, com essa mídia, infelizmente, totalmente, como é que eu posso dizer, dominada, né, um pensamento por um elemento totalmente fora da doutrina católica, infelizmente, também por alguns ditos católicos. Então, nós nos manifestamos aqui o apoio da Confraria Dom Vital a Dom Fernando e toda a Igreja Católica e a doutrina católica. Bem, com essas palavras, eu agora vou passar para o Padre José Erinaldo para iniciarmos com uma breve oração e começar o nosso tema. Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja conosco, nos ilumine e nos conduza pela estrada da verdade e do bem maior de cada pessoa e da dignidade de cada um. Amém. Amém. Pois bem, nós temos que... Vá, falar. Bem, vamos então começar. Hoje, como coloquei no início, vamos falar sobre os aspectos sociais. Padre José Erinaldo, por favor, o que é o aborto, como ele reflete, né, dentro de um ambiente social? Olha, a gente tem que pensar o aborto dentro de vários aspectos, né? Agora, eu acredito que existe um que dá para todos, já que se trata de algo que não está preso a uma questão somente ligada à religião, mas como a qualquer pessoa, a qualquer ser humano, né? O aborto é, na verdade, um assassinato. A gente não tem outra linguagem para falar do aborto. O Papa São João Paulo II, né, quando escreveu a Evangelho Vitae, que é a gente pode dizer que, bom, a gente sabe que é uma encíclica, mas é assim, é o documento que a gente tem sobre o quinto mandamento e precisamente contra o aborto, né? Não matarás. O que é que ele vai dizer? O aborto é um crime, a primeira afirmação de João Paulo II, né? E é um crime inominável, né? Uma coisa que você tem que pensar, meu Deus, como é que eu vou nominar o aborto? Não tem como nominar o aborto. É um crime inominável. É algo que não deveria existir de forma alguma na nossa condição de seres humanos. Isso serve para ateu, católico, protestante, de qualquer religião. Então, atinge aí o humano. Agora, existem narrativas, né? Por cima disso, existem narrativas. E essas narrativas, elas têm suas justificativas, que eu acho que foram dadas aí nas formações anteriores, né? Principalmente ontem, Túlio deve ter falado no aspecto psicológico aí, mas não somente, a gente vai pegar dados antropológicos, e a gente precisa ligar esse antropológico ao social, né? E quando a gente olha do ponto de vista do homem, do ponto de vista do ser humano, nós encontramos aqui uma situação histórica
desde o começo, isso não muda, de luta interna entre aquilo que verdadeiramente faz com que o homem seja esse ser humano que deve ser, e aquilo que o torna sempre mais tendente ou pendente ou abraçando verdadeiramente o animal. Então, existe essa luta. Ou você ultrapassa os limites do animal, ou você se assemelha a ele. E nesse âmbito do animal, nós vamos encontrar todas as justificativas possíveis, né, para se ter o aborto. E é comum a gente encontrar. Essa linguagem, ela está presente em muitos grupos. É o que eles trazem do dado antropológico para o dado social. E no dado social, eu acredito que muitas questões, eu diria até argumentos falaciosos são apresentados, né? Para a gente tentar entrar aí já nessa questão do aborto. Então, o aborto é algo que fere o humano, portanto, a todos os grupos, todas as pessoas, todas as religiões, etc. É um crime, de fato, é um crime inominável, é uma coisa terrível. Isso é outra coisa que a gente precisa dizer, porque a gente tem que dar nome aos bois. Agora, que sobre ele uma narrativa se monta. Ou você tem a narrativa verdadeira, né, que precisa agir para combatê-lo, ou você tem a narrativa que tenta justificá-lo. Nesse ambiente de narrativa, você vai ter quem de fato luta para ultrapassar os limites de um animal que está lá dentro ou quem a ele se assemelha. Então, a gente tem pontos, né? E eu vou trazer alguns pontos que são, assim, necessários de serem observados. Eu acho que isso a gente tem que ver com clareza. Por exemplo, fiz anotação aqui de uns pontos dos que eu chamo argumentos falaciosos, né? Os argumentos falaciosos. Clínicas clandestinas sem a mínima condição de higiene. Isso é um argumento. Então, nós temos aí uma situação deplorável de clínicas, então essas pessoas precisam, de fato, ter o SUS aberto para isso, que favoreça, porque as pessoas, as mulheres que estão aí abortando, estão adquirindo doenças e até mortes. Depois, a questão da saúde da mulher, né? Vamos colocar em jogo a saúde da mulher. Então, preocupado com a saúde da mulher, justifica-se o aborto. Depois, a aprovação do aborto diminuiria se, por acaso, ele fosse... Se ele sendo aprovado, diminuiria. Então, isso seria outro dado, uma lógica que eles têm, que já está comprovado que não tem sentido isso, porque os países que aprovaram o aborto continua elevadíssimo. Depois, a mulher é dona do seu corpo. Então, a gente já tem outro argumento falacioso, porque ninguém é dono do corpo, né? Nem pessoal e muito menos o corpo do outro. Isso é comprovado que o ser que está ali no útero é um outro ser, não é parte do corpo da mulher. A gente já discutiu muito sobre isso. Quer dizer, em outros momentos, certamente, vem se debatendo muito sobre esse ponto. Depois, só pode ser considerado uma pessoa depois da formação do cérebro. Outro argumento, inclusive, usaram muito esse argumento para a questão do aborto dos anencéfalos, né? Então, isso é um outro ponto de argumento falacioso. Menos mulheres mortas. Então, se aprovassem o aborto, certamente muitas mulheres não morreriam. Então, o número cairia bastante, a gente teria muita gente vivendo aí, segundo esses argumentos. Depois, os métodos contraceptivos colocados aí como uma forma também propedêutica do abortamento. Então, defende-se os métodos contraceptivos e a gente sabe que por trás dessa permissão existe uma preparação, né? Uma preparação para algo que eles tendem como mais importante. Isso acontece em toda a nossa vida, minha gente. Quando a gente quer uma coisa,
ela não vai chegar de imediato, então ela precisa ser preparada. Não é? Até a vinda de Cristo foi preparada. Qualquer coisa, tem uma empresa que está para chegar perto do lado peregrino, ela vem preparada desde o ano passado. Então, tem uma preparação. Tudo que a gente vai fazer tem uma preparação. Para a gente estar aqui nesse momento, foi preparado, foi avisado, foi dito, corre, resolve isso, vê aquilo, até de última hora agora, a gente teve que resolver até outras coisas também, não é? Então, tem que haver uma preparação para aquilo que se deseja. Então, os métodos contraceptivos como propedêuticos, né? Está na uma base propedêutica para o abortamento. Não é diretamente um aborto, mas já está na preparação. Depois, o outro argumento, e eu acredito que esse pega em cheio na questão da nossa fé, não somente católica, mas também na realidade cristã, que é apresentar a Sagrada Escritura como se ela fosse ultrapassada. Então, é um livro importante, né, na forma como dizem, né, não sabem nem explicar que são vários livros, mas, assim, é como se fosse um livro importante, valeu por uma época, né, trata de um momento primordial, mas que é uma coisa que hoje, pelas pesquisas, né, pelo investimento e pelo grande desenvolvimento tecnológico, a Sagrada Escritura não tem mais muito sentido, a não ser simplesmente um valor ético. Na verdade, esse argumento ele encontra base já dentro do modernismo, né? No modernismo, nós encontramos dois pontos importantes que vão colocar bases também para essa mentalidade de hoje. Nós temos o exagero, né, de Lutero, de Spinoza e de tantos outros aí, Pascal, né, Jacob também, trabalhando com o fideísmo, né? Esses ismos eles são muito perigosos. Então, quando você trabalha com isso, você enfraquece um aspecto importante nosso, que é a nossa razão. Então, você coloca a fé de tal modo que só ela serve, né? Depois o próprio Lutero vai usar muito isso, né? Somente a fé, somente a Escritura. E aí você cria um racha em coisas que deveriam estar bem unidas, né? Kierkegaard, interessante, ele vai falar sobre a razão, mas vendo a razão aí segundo o seu contexto, submetida à fé, ele vai fazer aí sua análise, né? Nesse ponto. O fato é que, quando você absolutiza um dado diante de um outro que também é importante, você cria uns problemas sérios aí, alguns desequilíbrios. E aí incentiva também o outro lado a criar os seus absolutismos também. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a questão do racionalismo, né? Que é outro ponto aí que a igreja vai trabalhar muito. Lembra muito do Concílio Vaticano I, que vai trabalhar muito isso. E aí o racionalismo faz o contrário. Aí coloca a razão por cima de tudo, né? Então, o primado da razão, a fé fica aí como... O que é que vai dizer, por exemplo, Kant com relação à fé? Eu vejo tanta gente defendendo Kant, esse povo todo aí, Rousseau. O que vai ser, não é, a fé para eles? Vai ser uma questão ética. Então, aí você vê aqui, já no posicionamento do racionalismo, essa base com relação a entender, a ver a escritura como algo ético. É bom, tem uns conceitos, tem umas frases preparadas, tem umas coisas gostosas de se ver, vamos dizer assim. Então, a gente vê lá. Então, um conselho para o dia, está parecendo mais aqueles livrinhos de autoajuda, né? Você vai ler, pronto, é mais ou menos, né? Eles querem mais ou menos a Sagrada Escritura dentro dessa realidade da autoajuda. Então, a fé, ela vem como uma coleção de regras éticas. Então, seria mais ou menos isso. A teologia, por sua vez, falar sobre esses pontos? Não, porque a teologia ele vem como uma justificadora. Seria mais ou menos você entender a teologia como se fosse uma filosofia panteística. Pronto. Eu vou trabalhar panteisticamente essa questão de Deus na natureza. Então, a filosofia panteística. Então, você vai ver Deus em tudo e vai ficar nisso. E aí, Spinoza trabalhou isso e Lessing também.
até chegar ao ponto de um idealismo muito gigantesco. Aí a gente vai para Hegel, por exemplo, e fica tudo lá em cima do mundo das ideias. Pois bem, esse é um ponto base para saber, no contexto social, psicológico mesmo, para fazer deturpações utilizadas por aqueles que querem algo que contradiz realmente a fé cristã. Aí você some a isso, não é? Outros pontos, por exemplo, o relativismo. Você pega os relativistas hoje das faculdades, das universidades, né? Você vai vê-los lá defendendo tudo como relativo. Então, é relativo se eu tenho fé, é relativo se eu penso nisso, é relativo se eu penso naquilo. A minha verdade é a tua verdade. Então, a gente está com a verdade de cada um. É a verdade da família que quer o aborto, é a verdade da menina, é a verdade do estuprador, é a verdade do médico que assassina, do hospital e de tantas coisas. Então, cada um está aí com a sua verdade. Se cada um tem a sua verdade, o cristianismo perdeu o seu posto. Ô, padre, eu queria fazer só uma ele traz a verdade absoluta. Eu achei muito interessante essa frase, esse momento inicial que o senhor colocou, da ruptura, né, de Deus, do Criador, com a criatura, né, que foi exatamente nessa análise que o senhor fez da ruptura da fé com a razão, né, e que, na realidade, se a gente for pegar nesse contexto social, como o senhor até colocou, essa separação, esse caminho do intelecto do homem, diferente do intelecto do ser bruto. E a gente encontra, dentro do decorrer histórico da nossa sociedade, vamos dizer assim, da civilização, a gente encontra a revolução sexual, né? E a revolução sexual, não sei, eu acredito que foi um grande impulso para que métodos anticoncepcionais e até mesmo uma maior promoção da realização do aborto, que acaba, no final, sendo apenas mais um instrumento de ideologia. O senhor colocou o relativismo, não é isso? Isso entra logo após a ideia do relativismo, né? Que é uma coisa que a gente precisa pensar, que é o permissivismo sexual. Porque quando você enfraquece o dado da fé e, ao mesmo tempo, enfraquece o dado racional, porque quando você absolutiza um e absolutiza outro, você enfraquece os dois. Você enfraquecendo esse ambiente, você enfraqueceu a noção de verdade. Veja que por trás disso também existe o enfraquecimento de uma metafísica. Você analisar o ponto de vista ôntico da coisa. Eu vou ver o ser da coisa, a identidade da coisa. Eu preciso analisar isso. Então, veja que tudo isso está dentro de um processo que não é de hoje. Você vai olhar, não porque a sociedade, porque não, você tem que... Olha, o processo ele vem se montando, né? Ele vem se fazendo para a gente ter, inclusive, coisas piores do que isso ainda. Ainda vem mais coisas. Eu sempre digo que vem chumbo grosso aí pela frente. Mas veja, quando você enfraqueceu a fé, quando você enfraqueceu a razão, quando você tirou toda a análise da identidade do ser, do ôntico, você caiu no relativismo. Quando você cai no relativismo, aí você abre brechas grandes, gigantescas, na parte instintiva. E na parte instintiva, você tem todo um jogo humano de tendência somente para o animal. Então, aí é onde entra o permissivismo sexual, os desequilíbrios. Por quê? Porque não somente a questão sexual, mas todos os demais vícios. Só que a gente percebe, dentro do contexto histórico, que a abertura para um permissivismo sexual é também brecha, ou abre também, para muitos outros tipos de vícios. Então, você vai ter uma pessoa, que aí entrou no tema de ontem, com diversos desequilíbrios psicológicos, de personalidade, de tudo. Por quê? Porque um amontoado de vícios começou a fazer parte da vida dessa pessoa. Pois bem, então, quando você olha para o lado
da sexualidade buscada, eu diria até a você, Jefferson, a todos, que não seria só a questão sexual, porque a palavra-chave hoje não seria mais nem o sexo. A palavra-chave hoje se chama prazer, é a satisfação. Então, o prazer você tem com qualquer coisa. O desequilíbrio ele entra por toda a noção de prazer. Então, esse permissivismo ele passou da fase do sexo para a fase do prazer pelo prazer. Então, você vai ter, se você pensar na palavra sexo, você vai pensar sexo de qualquer jeito, de qualquer modo, dentro daquilo que você acha que está no contexto da sua ideia de verdade. Quando você entra nesse âmbito já desequilibrado, significa dizer que você não tem noção nenhuma e, portanto, uma incapacidade muito grande de poder refletir sobre o que você está vivendo. Porque a base, a capacidade de pensar, de chegar à realidade, não tem mais. Não tem mais. Isso para qualquer pessoa. Por quê? Porque o contexto social e antropológico está prejudicado pela raiz. Pela raiz. Aí não vai ter sentido, por exemplo, a questão do valor da maternidade. Vamos pensar nisso, por exemplo. Que sentido tem a maternidade hoje? Não é? O que é que se valoriza? O prazer. Não se valoriza a maternidade. A mulher, você vai ver em questões raras, eu digo raro, quer dizer, não quer dizer tão raro assim, mas diante do montante, você vai ver que é raro uma mulher sonhar em ser mãe, pensar a maternidade, valorizar uma gestação, ver-se como um santuário de uma criança. Não, isso aí precisa ser uma cristã autêntica, uma cristã de verdade, que pense que está numa roda de amigos, para ser bem prático, bem concreto, você está numa roda de amigos, vamos dizer 10 pessoas. Você pergunta quem quer se casar aqui? Quem quer se casar? Parece até uma pergunta sem sentido. Você parece estar em outro mundo, em outra realidade. Com relação a isso. Depois, quem é que está pensando em ser pai ou ser mãe numa realidade? Não está pensando. Nós temos hoje muitas que já são mães, mas que não sabem nem o significado disso. Por quê? Porque o filho é mais para agarrar o marido, uma coisa ou outra, assim sucessivamente. Então, a maternidade, ela perdeu o seu sentido, vamos dizer, majoritário, porque as pessoas perderam a noção de tudo aquilo que é importante com relação à pessoa. Veja que então perdeu a noção com relação à pessoa. Agora, por que perdeu a noção com relação à pessoa? Porque perdeu a noção daquilo que justifica a pessoa. Perdeu a noção de Deus. Perdeu a noção da verdade. Perdeu a noção do ser. Perdeu a noção de tudo isso. Aí você me pergunta, mas padre, dentro do contexto social, então, como nós vamos visualizar isso? Vamos visualizar isso na forma de desequilíbrio, vamos visualizar isso na forma de deturpação, né? A realidade fica deturpada, a mentalidade, interessante, São João Paulo II falava de mentalidade, a influência negativa na mentalidade, nos costumes e na própria prática da lei. Essas três coisas, nós temos deturpações. Então, você tem uma mentalidade desequilibrada. Essa mentalidade desequilibrada está, inclusive, dentro da igreja, porque você vê que são pessoas que fazem parte do mesmo contexto cultural, do mesmo contexto social, e não têm referenciais seguros em abundância para fazer com que essas pessoas ultrapassem suas limitações ou as limitações contextuais para poder descobrir a beleza que são. A gente não tem.
porque falta-nos também essas lideranças capazes de superarem toda essa formação contextual de antes. Por exemplo, como a gente vai encontrar nas nossas paróquias, nossas lideranças de pastoral, vamos tirar do contexto da igreja políticos, essas lideranças que estão por aí, será que elas estão, de fato, com uma mente capaz de analisar aquilo que se tornou absoluto no âmbito da fé, aquilo que se tornou absoluto no âmbito da razão, aquilo que veio como negatividade da metafísica, historicamente falando, aquilo que vem como relativismo? Esses homens e mulheres estão pensando nisso, na raiz, nas causas e tudo? Não estão pensando, minha gente. Como o contexto é de satisfação e é de prazer, eles estão pensando naquilo que me dá prazer, naquilo que me dá sentido, aquilo que me dá alguma coisa, alguma noção de vida. Aquele está aqui e agora, e eu estou aqui, eu preciso viver aqui e viver isso. Viver é poder se satisfazer com alguma coisa que você ache verdadeira. Então, a mentalidade está dessa forma. Não é fácil a gente encontrar, por exemplo, nem mesmo nas nossas paróquias. Quantas pregações, quantos discursos, quantos ensinamentos estão aí, de fato, vendo a raiz do problema? Quantas formações estão vendo mesmo a fonte da coisa? Não, eu vejo muita gente entrando no modismo da linguagem, da narrativa, das coisas que estão por aí. Aí, quando você tem uma mentalidade apresentada de forma superficial, mas é aquilo que tem sentido, porque a maioria está na superfície, você dificilmente vai conseguir mudar isso aí. A desordem, né? É a desordem, né, padre? O senhor colocou bem que a gente geralmente pensa que a desordem, uma desordem individual não vai refletir no seu ambiente, né? E o senhor acabou de mostrar aí que essa desordem individual reflete em todo o seu campo social, né? O senhor colocou aí, por exemplo, esse desinteresse, essa desinformação quanto à maternidade, esse desinteresse, essa desinformação quanto à sexualidade, né? E vai mostrando que esse endoísmo que hoje a gente encontra com tanta frequência na sociedade, que pensamos, é aquela frase, né, de efeito, não, é a minha liberdade sexual, é a minha liberdade, é o meu modo de agir. E a gente pensa que esse modo de agir vai ficar unicamente dentro de você. E na realidade não, né? Ele tem um reflexo no campo social como um todo. Tudo que a gente faz tem um reflexo. O grande defeito, como já dissemos, quando você relativizou, pelo menos, vamos dizer subjetivamente, porque em si mesma a verdade não é relativa, mas como você relativizou, e aí você tomou posse de tudo como meu, aí você diz, meu sexo, meu corpo, minha vida. Veja que tudo isso é falso. Tudo isso é falso. O corpo não é meu, a vida não é minha, o sexo não é meu. Na verdade, eu sou administrador disso. Mas para que eu entenda isso, eu precisaria voltar às raízes, eu precisaria descobrir, de fato, a essência, a identidade dessas coisas, para poder tomar uma... Peraí, eu preciso me descobrir nessa realidade para tomar pé de acordo com a verdade. Aí não o que eu acho, mas de acordo com aquilo que é. Mas aí onde está o desafio? Nós não temos uma sociedade preparada para isso. Não temos. Como a sociedade está doente na mentalidade, como está doente nos costumes, como está doente na lei. Basta ver aí a corrupção aí, como é que está a situação. Complicada, né? Como ela está doente em todos esses pontos, interessante aquele Augusto Cury, como fala, né? A sociedade de fato está doente, né? Está tudo passando, precisando de um divã, né? A sociedade precisa de um divã. Então, ela estando doente, quer dizer, eu agindo na minha individualidade, eu vou interferir também.
quando a gente viu, por exemplo, essa menina agora passar por um processo de aborto, veja, é um caso, mas quantos se envolveram? Então, muitos se envolveram porque ainda escutam a voz de Deus, e muitos se envolveram porque não escutam a voz de ninguém, a não ser uma insinuação do mal. Só isso. É o animalzinho que está lá dentro, né? Então, veja, além desse efeito de contexto raso, nós estamos num contexto raso, que não tem profundidade em nada, nem na política, nem na religião, nem muita coisa. É raso, é raso. Quando você vê católico defendendo aborto, não é católico, é aberração espiritual. Eu costumo dizer sempre isso aqui com toda clareza. Católico não defende isso. Isso é aberração espiritual. É rasteiridade. Né? É rasteiro, é raso. Então, como o ambiente todo está raso, rasteiro, então isso dissemina para muita gente começa na defesa, e como a mentalidade é essa, relativista, então dentro da igreja também ela está presente, por falta de muitos e muitos referenciais que levem à verdade das coisas, então o que acontece? Muita gente abraça a mesma situação, na mesma cegueira. Para, além disso, a disseminação acontece também de modo, vamos dizer, pecaminoso. Porque uma das coisas que a gente precisa ver dentro do contexto social, um ato desse, não é, atinge a quem? Talvez seria a pergunta essa. Atinge somente a pessoa que faz o aborto? Quer dizer, no caso da criança, não, porque se existem inocentes aqui, são as duas. A menina, a mãe, e a criança que foi são as duas inocentes, né? Se existem culpados, aí sim, aí a gente vai ver muitos aqui. A família já é culpada duplamente. Primeiro, que é um ambiente familiar doente. Porque se for verdade que, além daquele tio, também tinha um avô e tinha o outro, estuprando uma criança dos 6 anos aos 10 anos, então você vê que aqui o desequilíbrio é enorme, é um absurdo, né? A gente não tem nem como falar que, meu Deus, como é que eu posso dizer uma criança de 6 anos na mão de tantas desgraças, né, nesse sentido? O engraçado, padre, é que a gente, assim, fica, pelo menos nós temos um pouco mais de razão, ficamos com uma dúvida, né? Que é uma dúvida extremamente comum. Como é que acontece? Como é que aconteceu esses vários atos de abuso com essa criança e ninguém percebeu? Nem um vizinho, um amigo ou um outro familiar percebeu isso. Isso é interessante que o senhor colocou quanto à questão do pecado. Porque, pronto, eu estava conversando com um padre recentemente, ele disse, Jefferson, o problema, que o senhor também colocou de maneira magistral, que o problema também existe dentro da igreja, com a formação dentro da igreja, que é o seguinte, nós falamos muito em misericórdia, nós falamos muito em amor, mas a gente está esquecendo de falar do inferno. A gente está esquecendo de falar exatamente dos pecados. A gente os nossos filhos, né, espirituais, tá faltando esse tipo de catequese. Mostrar, olha, Deus é bom, Deus é justo, né? E essa justiça é exatamente diante desse julgamento. Como é que essa análise ficou tão frágil dentro da igreja? Como é que essa catequese ficou tão fraca dentro da igreja? Porque, meu filho, quando você começa a perder a noção da verdade e embarca no subjetivismo, veja, isso é um problema sério. Você começa a criar razões dentro de você segundo os seus achismos. Veja que quando se deu a chamada reforma protestante, não é? Qual foi o elemento forte que entrou aí? O subjetivismo. Veja que todas elas são baseadas nisso. Só que dentro da igreja também isso entrou de assim, uma forma muito ferrenha também dentro da igreja. De modo que aquilo que é objetivo, é identidade, é isso, é aquilo vai ficando de fora.
Então, você vai criando um ambiente subjetivo. E esse ambiente subjetivo vai permitindo a penetração de todas essas formas de argumentos, de raciocínios, de compreensão de pecado e de esfacelamento da fé com relação ao mistério redentor. Tanto é assim que, por exemplo, ficou muito mais fácil para muitos grupos apresentarem a ressurreição de Jesus. É porque a ressurreição é o ápice. Sim, é o ápice. São Paulo, quando começou a pregar só sobre a ressurreição, foi chamado a atenção. Ele percebeu que não estava produzindo muito efeito. Quando ele foi para a Grécia, por exemplo, quando ele falou de ressurreição, ele percebeu que o povo, a gente escuta depois. O que foi que São Paulo fez? Não, a minha pregação ela tem que ser Cristo crucificado e ressuscitado. Então, Cristo crucificado tornou-se a espiritualidade forte de São Paulo. Isso é uma coisa clara, evidente, né? Então, você tem, por exemplo, todos os anos, o showman, no dia de finados, cantar a alegria da ressurreição. Não, você tem que falar da dor mesmo. O ser humano precisa disso. Por que precisa disso? Porque isso é real. Você pode enganar as pessoas com o que você quiser, mas não engana com relação à dor, com relação ao sofrimento, porque ele faz parte do nosso contexto pecaminoso. O pecado trouxe essa desgraça para o mundo. A gente sofre e precisa assumir a cruz. Nossa linguagem não muda. Essa linguagem permanece, a gente precisa levá-la a sério. Por quê? Porque Deus nos leva a sério. Deus leva a sério o que nós escolhemos. O que é o inferno, se não a realidade dos que escolheram viver sem Deus? O inferno não é finalidade de ninguém. Só existe uma finalidade para o ser humano, que é o céu. Nós fomos feitos para a comunhão com Deus. O inferno é a consequência de uma vida sem Deus. Agora, por que ele existe? Porque Deus leva a sério as nossas escolhas. Deus leva tanto a sério as nossas escolhas que ele mesmo veio, nos assumiu e morreu por nós, porque ele nos leva a sério. Então, as nossas escolhas são sérias diante de Deus. Ele não brinca. Não existe esse não. Deus leva a sério. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso é que, diante de uma situação dessa, favorecida por tantas coisas que eu já falei aqui, e, ao mesmo tempo, porque não houve, não fizeram, não asseguraram uma política familiar e social digna por muito tempo. Nós tivemos partidos e governos aí que trabalharam na destruição da família, da sexualização das crianças, e aí a coisa está aí pegando pesado hoje. Hoje a gente sofre essas consequências, porque não houve isso. É interessante, São João Paulo II observa isso também no Evangelho Vita, e hoje a gente percebe mais clareza do que antes ainda. Não havendo isso, essa sociedade, essa política também é culpável. Então, veja, a família dessa criança de 10 anos é culpada, não é, pelo ambiente podre, e é culpada também pelo aborto. Por que é culpada pelo aborto? Porque quis o aborto. Porque fez questão que houvesse o aborto. É culpado o médico. O médico é um assassino. Não tem outra linguagem. As mãos desse médico, elas são amaldiçoadas. O que elas tocarem, secam. Não tem para onde correr. É amaldiçoada. Esse é crime, é um assassinato. Não é qualquer assassinato, não é um homicídio qualquer. Não é? É um aborto. Né? É a morte de um inocente. Não tem como explicar isso de modo diferente. Depois, esse pecado, ele se espalha, porque ele atinge até o próprio hospital. Ele atinge, inclusive, os técnicos da saúde que estão a favor e são favoráveis. Esse pecado atinge, inclusive, aqueles que o defendem na sociedade. Então, a mentalidade abortista também está ali na mesma situação. Atinge, inclusive, os católicos.
católicos que defendem essa situação. Então, você percebe que a gravidade do pecado, eu não vou dizer nesse caso, porque esse caso não atinge a mãe, não é? Mas, por exemplo, quando a mãe já é adulta e ela quer e ela entende a falta, então atinge a mãe, atinge o marido, o pai da criança, se ele foi favorável, atinge o contexto familiar, se foi favorável, atinge a clínica, atinge o médico, atinge toda a sociedade que estiver envolvida e estimulando essa desgraça. Então, todo aquele que na sociedade estimula o aborto participa da gravidade dele se for levado a sério, se acontecer de fato. Se acontece, ele participa. Então, veja, a rede social pecaminosa. Então, é um ato. Foi um indivíduo. Foi uma pessoa. É verdade que foi uma pessoa. Mas, veja, a gravidade como se espalha. É verdade. Não estamos sozinhos. Né? Nós fazemos parte. Diga, a desordem de um, né, acaba contaminando todo o ambiente o qual ele está incluído. Também, E assim, o ambiente ele também já é contaminado. isso. Aí, o outro ponto também, o senhor colocou, eu particularmente fiquei muito triste com vários colegas, eu não digo amigos, mas digo colegas, que quando sentávamos para conversar, quando estávamos, não sei, tomando uma cerveja, analisando, até mesmo estudando, como foi fácil para eles, para muitos deles, na realidade, resolverem problemas de fora, né, do Donald Trump, o problema que está tendo na França, e aqueles que se dizem católicos, e como o senhor colocou, dentro dessa mácula toda, dentro dessa situação aberrosa, situação feia que aconteceu, uma situação realmente agressiva à natureza humana, muitos colegas que não são da nossa religião, né? Por exemplo, vamos dizer assim, o conceito de conservador, ele é mais amplo, ele é maior, porque o conceito de conservador, ele é muito mais abstrato, vamos dizer assim. Então, nós temos um exemplo, protestantes conservadores, nós temos espíritas conservadores, temos várias pessoas que se dizem conservadores, né? E dentro desse ambiente conservador, o que ficou muito, muito claro é que, na realidade, não são conservadores, porque foram os primeiros a relativizar. Ah, não, Jefferson, mas veja, o Estado, de acordo com a lei, mas, poxa, uma lei injusta, até quando uma lei injusta ela deve ser obedecida? Porque, como o senhor colocou, não é apenas a questão, as duas crianças, elas são vítimas, é uma coisa que nós da Confraria do Vital está repetindo de uma maneira constante, de uma maneira até mesmo chata, mas é uma coisa que todo mundo tem que botar na cabeça. As duas eram vítimas desse ambiente. Mas e no ambiente que eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco, quanto ao ambiente institucional, né? Quanto ao ambiente, um exemplo, nós vimos logo após o ato, nós vimos basicamente todo o Estado mostrar como está compassivo e como apoiou esse ato. Nós temos aí, como eu já preparei antes, não é? Um contexto familiarizado já com a ideia do aborto. A narrativa ela é terrível, porque quando você pega uma série de coisas, de argumentos falaciosos, dentro de um contexto permissivo, relativista, etc., você já sabe que ali está o espaço para a disseminação de tudo isso aí. Agora, o problema também é a terminologia ambígua para muitos. Veja, como é que eu posso cobrar dos meus paroquianos algo que exige uma profunda reflexão, algo que exige uma linguagem precisa do conhecimento do ser, se não estão tendo isso?
Isso para a gente. Eu estou entrando aqui nesse contexto nosso, porque a gente pode dizer, por exemplo, até política. Aí tem muito político aí que é político, mas não estuda nada, não sabe nada disso. Aí você vem, alguém com argumento para dizer, não, até tanta semana não é isso, não é aquilo, porque tem desenvolvimento de cérebro, desenvolvimento disso aqui, aí sai daqui para ser implantado ainda no outro canto, e vai assim, pega aquela linguagem toda, fica jogando com isso o tempo todo. Não, porque a ciência, porque a fé e tal, é isso e aquilo. O povo que não tem essa formação, eu volto à questão dos referenciais em maioria que a gente não tem, não é? Então, falta isso da parte da nossa igreja. O povo está indo a médico, né? O povo está tendo contato aí com essa desgraça que se chama Rede Globo de televisão o tempo todo, mas não somente a Globo, mas os outros canais, por exemplo, não basta citar somente a Globo como desgraça, tem que citar a Record também, que o próprio chefe dela é abortista. Nós sabemos disso. Então, o povo está comendo da programação da Record, está comendo da programação da Globo, como da programação da SBT e todos esses canais por aí. Todos esses canais trazem no seu jornalismo, nas suas novelas, naquilo que apresentam, uma terminologia, vamos dizer, um conjunto de palavras ambíguas. As palavras são ambíguas. Interrupção, não é? A interrupção. Essa gravidez não tem como prosseguir. Ela precisa ser interrompida. Precisamos salvar a menina, precisamos disso. E aí coloca o aspecto, a menina estuprada, que 6 anos, e faz aquele inferno com tudo, que é um inferno mesmo, não tem para onde correr. Mas aí o ser humano, acostumado com a linguagem de pele rasteira, sem base, vai entrar na defesa dessa criança. É o que nós estamos vendo dentro da igreja. Então, quando Dom Fernando, por exemplo, falou, não é, a pedido dos meninos lá na Rádio Olinda, não é, e ele gravou aquele direitinho lá, colocou a posição da igreja, começou a sentir uma reação que ele não esperava. Pessoas que estavam do lado, grupos que foram abertos já depois que Dom Fernando entrou aqui na arquidiocese como bispo. Então, esses grupos reagiram, mas reagiram como se o bispo fosse uma desgraça, o bispo fosse alguém incompreensivo, desumano, vamos usar a palavra desumano. Então, o bispo foi desumano. Por que desumano? Olha a situação, veja o que eu disse antes, a pele, rasteridade, está pensando naquela situação. Aquilo que a mestra Globo ensinou aos seus discípulos. Por isso que eu bato sempre na tecla. Nós temos os discípulos de Cristo, nós temos os discípulos da Globo, discípulos sei de lá. Então, os discípulos de Cristo reagiram contra o bispo. Então, esses grupos, reagindo dessa forma, merecem o quê? Um ponto. Deixarem de existir como grupo. Imediatamente. Eu vou propor isso ao bispo. Já era para eu ter feito isso, mas eu tenho lá peregrino. Esses grupos não têm sentido mais. É engraçado, padre, que esses grupos, a maioria deles, pelo menos o que eu tive contato, alguns que eu tive contato, eles têm uma base de fundamentação totalmente marxista, né? Totalmente, como o senhor colocou, rasa e de conteúdo totalmente materialista. É o que promove e aplaude isso aqui que eu vou falar, na realidade, não é nada agressivo, é um dado, é um fato, que a teologia da libertação consegue criar um ambiente para esses grupos muito fecundos, né? Então, um exemplo, como o senhor disse, alguns grupos que até pouco tempo tinham uma proximidade maior com Dom Fernando, quando disse, olha, agora não é mais um conteúdo unicamente de doutrina, vamos dizer assim, de doutrina materialista. Que o bispo falou é a doutrina da igreja. Como o senhor colocou. Se não, o problema, como o senhor disse logo no início, é a questão do... O senhor fala relativismo, eu coloco liberalismo. A gente, muitas vezes o pessoal não gosta de ouvir essa palavra, liberalismo, mas um dos principais problemas que eu encontro nesses ambientes é exatamente esse liberalismo. O catecismo da igreja diz o seguinte, diz isso, mas veja,
quando começa com esse mas veja, é exatamente esse espírito protestante que é montado dentro desses grupos e que, infelizmente, a teologia... Exatamente. Exatamente. Aí a teologia da libertação capta exatamente isso. Para o senhor ver, eu recebi, acho que foi a semana passada, acho que uma nota de leigos católicos de Pernambuco, condenando a postura de Dom Fernando, pasme, né, porque acreditavam que a menina tinha sido violentada, como se aquilo fosse impedir, como nós tivemos na live anterior, fosse impedir os danos colaterais que ela ia ter, tanto psicológicos, como, inclusive, sociais. E o senhor colocou logo nisso, entre as razões, as raízes, vamos dizer assim, uma falácia que é muito comum, que é o corpo da mulher. Né? É o corpo da mulher. Mas, olha, a criança era uma menina. A criança era uma menina. Então, quer dizer que posso respeitar a vida da menina, da mãe, mas a criança, que também era menina, que estava em processo gestacional, estava em processo normal, não apresentava qualquer tipo de, assim, segurança à saúde, nem do feto, nem da criança, nem da mãe. Então, veja como o senhor foi feliz nessa passagem, diz como foi relativizada pela linguagem, como instrumento linguístico deles, com canais midiáticos das maiores formas, das melhores formas, com maiores recursos financeiros, como foi fácil dominar a sociedade. E um detalhe, quando diz que o corpo é meu, tá, nessa linguagem abortista, está subentendendo que a criança faz parte do corpo. E se faz parte do corpo que não faz, mas vamos pegar a linguagem, mutilação não é permitida no Brasil. Uhum. Nesse caso, seria mutilação, e isso não é permitido. Então, são coisas que a gente precisa... É um show, né? Um espetáculo de contradições. Né? A gente tem um espetáculo de contradições. Isso é terrível. Né? Isso é terrível. Agora, dentro da nossa realidade, isso me preocupa. Isso me preocupa, porque não me preocupa por ver essas pessoas desse jeito. Porque uma das perguntas que eu fiz nos áudios que eu mandei por aí é o seguinte: por que nossos católicos, num grande número, estão assim? De onde vem a culpa? Eu quero até usar um pouquinho de Padre Antônio Vieira. De quem é a culpa? É de Deus? É do homem? De quem é a culpa? Né? É nossa. É nossa. Isso eu já disse no texto da gravação, né, como disse também ao bispo, né, Dom Lima Macedo. Né? Uhum. Nós temos, por obrigação, que bom seria se fosse por amor, a necessidade de falar, de fato, aquilo que nós cremos, aquilo que é a nossa fé, é a obrigação nossa, e a doutrina da igreja, a doutrina moral. Olha, são duas colunas absolutas na nossa vida, na nossa doutrina. Fé e moral, os costumes. É defesa principalmente dos bispos, com o Papa, magistério da igreja, nós como padres e de todo batizado. Então, se a gente fugir disso, perde o foco. Qual é o foco? É a salvação. Então, se alguém perguntar o que é essencial na igreja, muita gente, eu não vou perguntar a vocês, porque corre o risco de alguém responder o que eu vou responder agora aqui. Padre, essencial na igreja é amar. Eu digo, falso, isso é falso. Isso não é verdadeiro, não. Mas, padre, não é verdadeiro. Não. Porque até a palavra amor hoje está tão relativizada, tão rasteira, que não tem mais significado nenhum. Hoje amor é para tudo. Eu amo isso, eu amo aquilo. Fazer amor, fazer... Não tem sentido a palavra amor.
Agora, olhe para a cruz e você vai ver. Não é? Quando você encontra o amor como a entrega de si mesmo para o bem de... Bom, aí você entendeu Jesus. Mas veja, o que é essencial na nossa fé? Nós estamos vivendo uma época difícil na nossa igreja, porque parece que o judaísmo da época de Jesus está sendo repetido. Perguntam a Jesus, qual é o maior mandamento? Eles mesmos tinham dúvida. A dúvida existia neles, porque havia 613, e todo mandamento, se é de Deus, é importante. Então, qual é o mais importante? Não sabiam hoje na igreja. O que é essencial verdadeiramente na igreja? É a salvação das pessoas. O grande problema é que o essencial da igreja foi substituído pela questão social. Então, o essencial Exatamente. da igreja é social. Você se salva se você der uma feira para um pobre, se você fizer isso para um pobre. Minha gente, isso aí faz parte do combo. É o conjunto. Dentro do conjunto daquilo que a igreja ensina e deve fazer, está a questão da caridade. Tanto é que a caridade vem como obra da fé, e não fé como obra da caridade. A caridade vem como obra da fé, as obras da fé. Então, a fé precede, eu preciso crer. Agora, se eu digo a salvação, aí o outro pode ainda tomar no sentido errado, porque vem aqueles materialistas e vão dizer, tá bom, mas se salvou, né? Veja bem, aquela pessoa estava com fome, estava necessitada, vivia na favela, vivia na miséria. Ah, então quer dizer que se a pessoa agora está formada, né, tem seu emprego bom, seu carrinho, sua casa, sua família, não depende mais de nada, ninguém, essa pessoa está salva, não precisa mais de nada, é isso? Não. Então, o que nós, padres, principalmente bispos e o Papa, precisamos colocar de verdade nas nossas homilias e na nossa vida? Essa preocupação com a salvação do outro, aqui e por toda a eternidade. Você falou da questão da morte e do inferno. Pois é, precisa falar disso. Mas falar, olha, o nosso foco é a vida eterna. Agora, eu preciso fazer aqui para chegar a ela. Então, para a vida eterna, eu preciso de fé, aderir verdadeiramente a Deus. Olha, a coisa é tão séria que se a gente for entrar, a gente vai ficar traumatizado aqui hoje com essa nossa videoconferência aqui. Sabe por quê? Porque começa na catequese. Os defeitos já começam ali. Então, você está formando pessoas para uma vocação cristã. Você forma pessoas para receber a Eucaristia. É aquela mesma coisa. Hoje mesmo aconteceu aqui, né? Uma pessoa precisasse confessar e disse, eita, padre, mas eu nem vou poder participar da missa hoje. Quem disse que você vai se confessar para participar da missa? Veja, quem disse que eu tenho que fazer o catequese porque eu vou fazer a primeira Eucaristia? Onde é que está isso? Está doida a coisa, é troncha. Não, eu preciso conhecer a minha fé, a doutrina, porque eu preciso viver em comunhão com Deus. Olha, o fundamento é a comunhão com Deus. Então, eu vou me confessar por quê? Porque eu preciso me reconciliar com Deus, porque eu caí, ofendi ao meu Deus, etc. Eu não vou me confessar porque eu preciso comungar, é porque eu preciso estar em comunhão com Deus. A Eucaristia já vem dentro dessa relação de comunhão com Deus. Então, você percebe que os defeitos, os problemas já vêm desde cedo. Então, foi que dirigiu a sua paróquia? Aquele padre materialista, aquele padre não sei o que lá, ou aquele outro. Então, aquele que se dizia tradicionalista, mas na cabeça estava tão de um lado que esquecia também de outras coisas. Calma, a gente precisa ter mais raiz, é o que eu digo, a gente precisa ter mais essa lucidez da fé, essa clareza da fé, eu preciso ter comigo a clareza do objetivo maior da igreja, que é a salus animarum, é a salvação das almas. Eu preciso ter isso em mente. Como falta isso, então o povo está parecendo cego em tiroteio. A televisão disse isso, o outro disse isso, o governo disse isso, não sei quem disse isso, e o povo vai para o médico disse aquilo, e cada um na sua espécie. Ah, o médico disse isso, o padre, não, vou acreditar no médico. Mas cadê, minha gente? Ou seja, nós temos um ambiente social eclesiológico desequilibrado, desorientado. É isso que está acontecendo. Precisa de orientação. Aí o fiel olha para um padre diz uma coisa, o padre diz outra, o bispo diz uma coisa, outro bispo diz outra coisa. E cada um vai dizendo uma coisa que ninguém mais acredita em nada.
A gente vai jogar a culpa, então, só sobre os rasteiros que estão aí do outro lado? Não, porque a rasteiridade já vem da cabeça. Precisa ter cuidado com isso. Então, precisa observar. Olha, aqui, por exemplo, a experiência é muito clara. Tem gente que vem falar comigo e diz, é porque o padre fulano de tal disse isso. Mas você me procurou porque não concordou. Exatamente. Se você tivesse concordado, tinha procurado. Agora, eu chego e digo, não, o padre se enganou, alguma coisa aconteceu, e a pessoa ainda fica em dúvida. Aí eu sou obrigado a pegar o catecismo da igreja e dizer, já que você não acredita mais em padre nenhum, veja aqui o catecismo, pega o Código de Direito Canônico da igreja, vamos lá. Mas por que tem necessidade de mostrar isso? Porque as pessoas não sabem mais em quem acreditar ou no que acreditar. Como o senhor falou, essa falta do referencial, hoje ela encontra-se cada vez mais nítida, né? Hoje, o homem moderno, o homem contemporâneo, ele substituiu, né, o papel da religião, que tem uma doutrina, tem uma formação totalmente completa, com destino, com começo, meio e fim, como o senhor colocou, por novas religiões, vamos dizer assim. Um exemplo muito típico, muito claro, que nós encontramos, por exemplo, quando nós substituímos o referencial de um padre, de um bispo, por de um político, de um filósofo, de um jogador de futebol, ou até mesmo de um jornalista. Então, nós vemos que como o senhor colocou, essa falta de referência, de credibilidade a determinada doutrina, a determinada religião, a determinadas autoridades, permitem exatamente que as ideologias se tornem novas religiões com um potencial nocivo para o principal. O senhor colocou aí a questão, um exemplo da caridade, que é muito explorado, por exemplo, nos meios maçônicos, ele é muito explorado, essa questão da caridade, mas a finalidade última, qual é? Como o senhor colocou, a finalidade última do homem é a santificação, né? Santa, que eu estava lendo, estava até conversando com o nosso colega aqui, Diego, eu estava lendo até ontem algumas cartas de Santa Catarina de Sena. Eu li 16 cartas de Santa Catarina de Sena, e o engraçado é que nas 16 cartas ela fala sobre a mortificação. E é um conceito que, se a gente colocar hoje, olha, meu amigo, você tem que se mortificar. Ah, não, para isso, não. Eu não quero sofrimento. Aí você vê como é distorcido um conceito que, basicamente, acho que todos os santos passaram por isso. Mas, meu querido, isso passa por coisas, inclusive, mais complexas. Eu conversei com um bispo e ele me questionou sobre a teologia da libertação. E aí ele fez o seguinte argumento: a teologia da libertação não estaria entre outras demais teologias da igreja? Por exemplo, não existe a teologia patrística, não existe a teologia espiritual. Então, a teologia da libertação, eu disse, olha, existem umas coisas que a gente precisa observar aqui direitinho. Primeiro, a teologia da igreja sempre foi libertadora, então não precisava ter o nome de uma teologia da libertação, que ela já é libertadora em si mesma. Agora, se você pegar teologia patrística, teologia mística, teologia espiritual, se você pegar a teologia medieval, teologia secular, etc., etc., todas essas teologias, em nenhum artigo, em nenhuma definição, todas elas, em nenhuma definição, são materialistas. Nenhuma. Você pode pegar todos os tipos de teologia da igreja, todas elas, a seu modo, tendem sempre para a eternidade. A teologia da libertação, não. Ela é material, ela não tende para Deus no pós-morte. Ela tende para um Deus que justifica uma realidade
falsamente salvífica aqui. Isso é diferente. Então, veja, assim como nas cartas você vai perceber um ponto defendido, em todos as diversas formas de se falar de teologia, vamos dizer, os diversos tipos de teologia, você vai encontrar o mesmo foco. Você pode ter formas diferentes de chegar a determinadas coisas, mas o foco é sempre o mesmo. E no fundo, você pode pegar até todos os carismas da igreja. Todas as instituições, congregações, institutos, comunidades de vida, toda a espiritualidade do batismo vai chegar a alguns detalhes. Por exemplo, todo cristão tem que ser servo. Veja, você pode pegar tudo. Eu estou pegando carismas para você ver que a gente não tem como estar misturando coisa aqui, porque todos vão para o mesmo foco. Todo cristão, seja de que carisma for, precisa ser servo, porque Cristo é o servo. Todo carisma da igreja, por mais diferente que seja, tem que ser realizado naquele cristão que se volta para Deus, para o Pai. Cristo era todo para o Pai. Todos os carismas da igreja, voltados para o Pai, voltam-se para o ser humano. Não tem para onde correr. Você vive a condição de servo, que é a mesma condição de Cristo, e essa é necessária para todos. Depois, necessário que todos nos voltemos para o Pai, como Cristo, que é a cabeça, e todos nos voltemos para o bem uns dos outros. Não tem para onde correr, qualquer que seja o carisma da igreja. Olha que são muitos carismas, mas eles não podem fugir disso. Não tem como fugir disso, porque isso é essencial. Voltar-se para o Pai, voltar-se para o outro, tendo como mira o próprio Deus, a comunhão absoluta com Ele. Isso é antropológico, é a teologia antropológica da igreja. O começo já é esse. Deus nos criou, ponto. Nos criou para quê? Nos criou para sermos salvos. E essa salvação quer dizer o quê? A comunhão eterna com Ele. Ponto. Isso é ponto. Não tem para onde correr isso. Aí ficam inventando coisas. Aqui, endoidam tudo. Assim como eu disse a outra pessoa, que não posso dizer quem aqui. Eu disse, olha, eu estou percebendo que a nossa realidade de igreja de hoje, os profetas de hoje da igreja católica, estão como aqueles profetas da época da primeira ida do povo judeu para o exílio da Babilônia, na primeira deportação. Eles estavam à toa na sociedade. Desse mesmo jeito, é a situação que nós estamos encontrando hoje. Como nós estamos tendo uma realidade à toa, então o povo não poderia estar diferente. Então as cabeças não se organizam, então o corpo também não vai. A cabeça está de um lado, o corpo está do outro. Quando é que a gente vai juntar isso? Enquanto não juntar, a gente fica com essa loucura aí. Então, vamos aguentar por muito tempo muita gente que se diz católica, se colocando a favor de aborto, se colocando a favor de sexualização de criança, se colocando a favor de tudo. Por quê? Porque não acreditam mais em nada. A gente está vivendo uma época quase que do jeito que o diabo gosta. Por quê? Porque está dividida. Por que está dividida? Você não tem um discurso único. Eu não quero dizer as mesmas palavras. Mas, a gente tem tudo para ter um discurso sério. A doutrina é a mesma. Os dogmas são os mesmos. Né? A moral da igreja é a mesma. Não muda. Por que pregar diferente? Segundo, por que não aprofundar isso? Aqui eu tive que dizer com clareza. Em uma das celebrações que eu fiz, nós estamos há 2020 anos de cristianismo, de igreja, e para nossa desgraça, nós estamos ainda como analfabetos da fé. O analfabetismo é enorme dentro da igreja. Por quê? Porque não se conhece a fé, não se conhece a doutrina, a moral da igreja, não se conhece. Não se conhece. Aí a gente entra para muitos outros pontos, porque, olha, meu filho, do ponto de vista social, a gente não tem como dizer é esse ponto e aquele somente. São vários pontos.
Você tem uma sociedade, por exemplo, que tem a interferência de muitas instituições, instituições ateias, instituições religiosas de outras mentalidades. Então, essas instituições têm seus focos, seus objetivos. Então, uma pergunta seria mais ou menos: a sociedade está ferindo as pessoas ou grupos estão ferindo a sociedade? É a sociedade quem fere ou a sociedade está sendo ferida? Então, a gente precisa pensar nisso. A sociedade está sendo infligida gravemente pelo quê? Por mentalidades, por grupos. Então, quantos grupos, quantas instituições, quantas associações e fundações não estão por trás do desenvolvimento da droga no país, do desenvolvimento do aborto no país, né? Dessa animalização, quando começamos aqui, desse ser humano. Olha, só para a gente entender uma coisa, nós estamos acostumados com uma definição do ser humano como animal racional. É bem assim, mas até conhecer Jesus Cristo. Quando o ser humano conhece a Jesus Cristo, a sua luta é vencer o animal para deixar nascer nele o divino. Então, a pessoa, quando conhece Cristo, não pode ser mais definida como animal racional. É o racional divinizado. Nós somos divinizados em Cristo. Não é a participação na divindade, a participação na vida de Deus. Pois é, o que é que nós estamos tendo agora? Grupos fortes, instituições, fundações, associações, etc., estão lutando para quê? Para matar o cristão, para eliminar a mentalidade cristã, matando, pelo menos em tese, né, o que eles querem, matando a mentalidade cristã, vai nascer, vai brotar o animal, porque o cristão ele é divinizado. Aí a ideia de Deus, o não cristão, ele é animalizado. Então, o animal, para quem tem o poder, é mais importante. Por quê? Porque no cabresto se resolve tudo. Se amansa o animal, né? Se cuida do animal. E veja que a realidade que a gente viu hoje dentro da sociedade brasileira foi essa. Nós já temos um bom número animalizado e encabrestado, de tal modo que a narrativa da cabeça vai diretamente para o seu rebanho. Então, eles dizem: a igreja é doente. Então, povo, a igreja é doente. Aí todo mundo vai para o seu Face, suas mídias sociais. A igreja é doente. A igreja é fanática. O grupinho vai fanática. Por quê? Porque está encabrestado e não pensa diferente desses grupos que estão colocando essa ferida grave, né? Infligindo à sociedade com essa ferida terrível que está aí. Pois bem, então, está preparando o seu rebanho para isso. E isso vem de outros detalhes. Por exemplo, se eu sexualizo a criança e o adolescente, eu destruo a personalidade dele. Então, uma personalidade desequilibrada fica na mão de quem domina. Claro, não tem mais o que fazer. Está dominada pelo instinto, está dominada pelo prazer. Volta ao que eu disse antes. Não é nem tanto o sexo em si, é o prazer em si. Então, você sexualizou a criança. A criança só pensa em sexo. A criança só pensa em prazer. A criança quer tudo aquilo que satisfaz. O adolescente também, é isso que nós estamos vendo. E aí, esse adolescente vai criar obstáculo na família, destruição de família, de tudo. Por quê? Porque sem família, sem personalidade. Isso. Destruído sexualmente, personalidade também complicada. Então, esse ambiente fica fácil para ser governado, manipulado, não é? Você vai criar o seu gado, vai criar o seu rebanho, vai criar isso tudo. Cria uma linguagem própria, você já tem tudo isso definido, lança. Vai lançando aos poucos. Olha, quando eu estava preparando a minha tese em Roma, eu li um pensador lá que trabalhou muito sobre a questão da internet, isso em 2012, né? Eu terminei tudo em 2013, 2012. Mas já no início de 2012 mesmo. E aí ele escreveu, por exemplo, a internet, né? Como a internet ela se assemelha muito, e eu achei interessante, a uma
relação sexual. Quem está por trás precisa dominar quem está do outro lado e leva o gozo para outra pessoa. Ela se realiza, ou então a equipe, cabeça, a rede, ela se realiza com o outro. Então, ela prepara o outro, né? Os pequenos vídeos, as pequenas informações, e vai colocando você, vai padronizando sua cabeça dentro daquilo que você quer, de tal modo que você não consegue mais pensar fora daquele quadradinho, daquele spotzinho, daquela coisa que você preparou e lançou na internet. E aí você realiza a pessoa e se realiza porque você está querendo um dependente. Essas instituições estão fazendo isso. A internet, fantástico, o celular, fantástico, está sendo o meio dessa animalização. Quer dizer, está potencializando essa animalização. Então, a gente tem muito, meu querido, que pensar nesse contexto social, mas eu digo a você, a gente não tem saídas mágicas. Alguém poderia perguntar, mas quais as saídas, então, para a gente resolver isso? A gente não tem saídas mágicas. Nós não temos ilusões a oferecer, né? Nós temos apenas um caminho. A gente vai dizer, não, o caminho é Cristo. Sim, muito bem. Mas o caminho é a verdade. Nós temos que, entre tantas coisas, nós temos crise de 3 coisas aqui importantes. Você tocou em uma pouco, que é a autenticidade. Mas temos também a crise da credibilidade e a crise da fidelidade. Então, essas 3 palavras estão em crise, estão em guerra no nosso contexto. Eu queria finalizar esse momento, e poderia ter alguma pergunta, com um pensador também que ele diz assim: nós, pela primeira vez na história da humanidade, vivemos uma época indefinível. Nós não temos uma definição para a época que habitamos. A gente tem muitas palavras, muitos conceitos, muitas coisas, mas a gente não tem uma definição. Você vai dizer, aquela é uma época assim, uma época ideológica, é uma época não sei de quê, mas essa época nossa, que época é essa? É uma época indefinida. Veja como isso marca a situação psicológica do nosso tempo. Uma época sem definir. Talvez pudéssemos dizer que a definição seria o hedonismo, talvez essa palavra servisse muito, que sempre foi forte em todas as épocas, mas são muitas teses, né? São muitas as palavras. Pois bem, esse é o contexto em que nós estamos. Como o senhor falou, essa agenda progressista cresceu de uma maneira alarmante e teve uma aceleração muito forte, muito grande, e é basicamente sensível, né? É perceptível isso em toda a sociedade. Quando essa última fala que o senhor colocou, quanto a essa falta de definição, tem um autor polonês, salvo engano, que se chama Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman, ele fala que nós estamos em uma sociedade líquida, né? Uma sociedade em que tudo é passível de liquidez, de mudar, de alterar. Isso, exatamente. Então, nós estamos exatamente nessa sociedade em que tudo pode ser modificado, pode ser alterado, inclusive o conceito essencial de vida, né? Nós, católicos, acreditamos que a vida começa com a concepção, e por dessa nitidez que o Zygmunt Bauman coloca, até mesmo uma verdade absoluta, que a vida acaba se esvaiando, né? Acaba se tornando banal, começa a não ter mais nenhum sentido mais real. Infelizmente é isso. Padre, já estamos aí 1h20, queria que o senhor fizesse as últimas considerações. Eu quero só concluir essa parte que você citou dessa sociedade líquida, trazendo, por exemplo, uma grande raiz para a gente entender não somente essa questão líquida, mas tudo que está acontecendo também com relação ao homem no uso da vida.
pela grande capacidade dele que ele desenvolveu no fazer. Né? Esse fazer no grego da técnica, né? A técnica ela avançou muito e o homem evoluiu tanto tecnologicamente falando que hoje se acha capaz de fazer o que ele quiser, inclusive a própria vida. Um dos grandes perigos, por exemplo, quando alguém diz assim, vamos fazer a leitura do DNA. Eita, vai manipular a vida. É complicado, porque, por exemplo, eles sabem fazer um caroço de feijão, mas o feijão não nasce. É meio complicado isso, até um caroço de feijão, quanto mais a vida humana. Pois bem, o fato é que o homem ele chegou a uma capacidade tal na técnica, no fazer, e ele se endeusou, não é? E ele acha que pode tudo, então manipular tudo, inclusive manipular a vida. Esse desenvolvimento tecnológico tornou o ser humano, fez com que o ser humano fosse visto como coisa e não mais como pessoa. Porque tudo no ser humano se tornou manipulável. É tanto que você, para estudar a própria medicina hoje, você vai se aperfeiçoar em partes, né? Você é o médico do dente, você é o médico do olho, você é o médico do coração, você é o médico do estômago, do rim, disso, daquilo, do pé, sei lá. Você vai vendo partes de uma máquina, né? O ser humano é essa máquina. Então, quando você desenvolveu muito isso, potencializou tudo isso, e o sonho de fazer robô, quando a gente tem um ser humano que robô nenhum nunca vai se assemelhar, você tornou o ser humano usável, não amável. Então, você não ama mais as pessoas, né? Você usa. Então, a ideia do uso é tão forte que as pessoas indiretamente vão levando isso para os seus conceitos morais, de verdade, de tudo. Então, tudo passa a ser usável, manipulável, né? Então, tudo começa a ficar realmente líquido, né? Dentro desse contexto terrível. Então, concluindo, eu peço a você, peço a todos que, em primeiro lugar, procuremos aquilo que nos permite ser o que somos, cristãos, né? Então, nós temos Cristo, mas dizer Cristo, você pode dizer de modo vago, porque muita gente o tem, pelo menos nos lábios, né? Então, eu preciso desse Cristo que é a verdade. Eu não posso fugir da verdade. Um ambiente onde não existe verdade, também não existe amor. Não adianta. Não adianta falar de amor se não falar da verdade. Então, eu preciso assumir essa verdade. Quando eu assumo essa verdade, eu assumo a mortificação. Eu assumo o sacrifício, né? Eu assumo o sacrifício. E a capacidade da entrega, da doação da minha vida. Eu só vou poder doar minha vida se eu for verdadeiro. É aqui que eu vou encontrar a palavra amor como obratividade. Eu vou me lançar nisso da forma mais precisa possível. Por último, a vida. A luta por essa vida. Não a vida como eu acho, né? Como eu a vejo, mas a vida como Deus a vê. E Deus é a vida. Pedir a cada um que não desanime, não é? Não entre em desânimo diante de tantos contra-testemunhos e tantas incertezas e tantas divisões, mas que procure ver de fato aquilo que a igreja é. Ela tem a sua verdade, não é? Ela tem a sua fé, ela tem a sua moral. Se tiver dúvida no pregador, procure o catecismo, estude o catecismo, está lá, está tudo claro, né, no catecismo. Tem dúvida, procure alguém que possa explicar o catecismo da igreja. Depois a gente tem grandes documentos, né, da igreja, e você não pode deixar nesse âmbito aí. Evangelho Vitae, como essa encíclica belíssima de São João Paulo II, sem falar que é um Papa tão querido, né? São João Paulo II, seja outros e outras encíclicas e documentos. Não deixe de estudar, não seja relativista nos seus estudos, né? Procure aprender, dedique-se de coração, não tenha medo de estudar. E aquilo que eu peço para a estrutura do lado peregrino hoje, que está se tornando uma vocação, eu peço 3 coisas importantes. Não adianta pedir muita coisa. A primeira coisa, procure conhecer a Deus com toda a totalidade da sua vida. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
porque a gente não trabalha com mágica, repito, a gente trabalha com realidade. Comece a partir de hoje a odiar o pecado, seja ele qual for. Odeie o pecado, odiar mesmo. Isso é com toda a força. Se com toda a força eu quero conhecer a Deus, com toda a força eu quero odiar o pecado. Na hora que você começar a odiar o pecado, tudo vai mudar na sua vida. Terceira coisa importante, com a totalidade da sua vida, procure fazer o bem. Fazer o bem aqui é ensinar, é ouvir, é ajudar quem está com fome, com sede. Você imagina tudo que você puder ver de bem. E é isso que eu peço para que você faça. Tá ok. Pai José Reinaldo, muito obrigado. Novamente, o senhor foi extremamente solícito à nossa pequena confraria Dom Vital. Aguardamos o senhor em uma outra oportunidade, de uma maneira presencial. Vamos aguardar que todo esse ambiente que estamos vivendo hoje, ele nos possibilite um crescimento espiritual, como o senhor colocou, um crescimento verdadeiramente cultural, que a doutrina católica, eu acho que, de todo o conteúdo que eu já li, eu acho que é a mais completa e a mais perfeita até então. Até porque, na realidade, é o Divino Espírito Santo que está escrevendo ali, então não tem como ser diferente. Exatamente. Então, padre, muito obrigado, agradeço a todos e viva Cristo Rei. Amém. Que desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa sorte. Deus abençoe. Obrigado.